botar tipo uma lista de pré-aceitação para não precisar ficar fazendo isso durante a eu sei, mas é que mas, Vitor, é que eu nunca sei quem é que tá na minha aula, entendeu? Tipo assim, da última vez que eu contei éramos 77. Então, eu só aceito e continuo, entendeu? Talvez fazer uma lista da pré-aceitação de quem já tava e depois torcer, não sei. Eu vou ver, eu vou procurar. Tem uns add-ons muito legais que permite você colocar exercício no meio da aula, fazer levantar a mão, mas é aquela coisa, né? Tipo, a gente vai aos pouquinhos, vai se ajeitando. Então, conforme eu estava falando antes, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de IoT. Espero que vocês estejam se divertindo. A gente começou já na semana passada, então essa semana que eu postei os primeiros conteúdos, né? E eu vou tentar fazer sempre assim. Durante o final de semana eu vou postar os vídeos e o material de leitura escrita, e vocês viram que eu postei alguns artigos para vocês darem uma olhada, são artigos de referência. E aí a gente vai lidando com a questão da problemática, né? E a temática dos vídeos dessa semana, ela é muito interessante no sentido que a minha pergunta para vocês é porque, assim, o que é IoT? O que vocês estão fazendo aqui? Né? Por que vocês vieram fazer esse curso? Pô, Cláudio, porque disseram que você é mamata e crédito fácil e a gente veio para cá porque, pô, né? A gente anda precisando. Acho justo, acho nobre, também faria coisas assim. Pena que isso está gravando, não devia estar falando assim, mas tudo bem. Mas, falando brincadeiras à parte, por que a gente faz IoT? O que é IoT? O que é diferente de IoT de automação? Né? Eu preciso ter um Arduino para ser IoT, eu estou falando de usar um Raspberry Pi quando eu falo sobre IoT. Né? O que eu de verdade estou dizendo quando eu digo para alguém que eu estou, né, trabalhando com o IoT? Né? Qual é a minha motivação? Então, IoT vem do inglês Internet of Things, que é uma tradução, foi traduzido em português de uma forma muito tosca como internet das coisas, né? E, Cláudio, por que essa internet das coisas é uma tradução muito tosca, né? Porque, na verdade, né, esse termo things, na verdade, está mais ligado a todas as coisas do que propriamente coisas em si, né? Então, surgiu esse termo depois, logo em seguida, Internet of Everything, e isso matou meu coração um bocadinho, mas a ideia seria que você tivesse um framework, um arcabouço. O que é um framework, um arcabouço? É um conjunto de regras lógicas que permitisse que todas as coisas pudessem ser monitoradas e ou conversar, tá? Entre si. Então, a gente vai ver quando a gente falar sobre arquitetura, né, de IoT, a gente vai falar sobre as pilhas de protocolo em termos de comunicação, e a gente vai notar que decidiu-se que essa pilha de comunicação, que esse processo de comunicação se desse através de algo similar à internet, mas não tem nenhuma obrigatoriedade. A gente acabou chamando de Internet of Things, porque quando surgiu esse conceito de automação, de recurso de serviço, o que a gente preferiu fazer como forma de lidar foi jogar essa questão para a internet, usar essa infraestrutura de comunicação. Por isso que eu falo que a automação, né, ela já existe. Né? O que a gente chama de indústria 3.0, ela já existe com protocolos proprietários. O grande lance da indústria 4.0, da IoT, desse conceito de sociedade como serviço, né? A gente vê isso muito no Black Mirror, e eu gosto muito de Black Mirror, tá? Não porque eu acho a série maravilhosa, até acho ela legal, não maravilhosa, mas as provocações em termos de segurança, de internet das coisas, todas essas são muito interessantes, inteligência artificial, são muito interessantes para a gente que está trabalhando com esse tipo de coisa. Então, tanto em termos de implicações éticas, de implicações morais, né, quanto de implicações tecnológicas. Aí eu apresentei para vocês 2 vídeos. Em um dos vídeos eu falava sobre IoT de forma geral e as suas aplicações, onde eu mostrei diversas aplicações. Então, para vocês, eu estou mostrando 2 oportunidades. A primeira oportunidade eu botei lá no Classroom, é uma palestra que vai ter agora às 2 horas da tarde, falando sobre IoT e bioinformática. Pode ser que algum de vocês se interesse. Tem uma grande gama de aplicações, né? Então, está lá postado no Classroom, né? Então, eu vou levar a aula até 2 horas. E depois eu vou liberar vocês 1h50 para depois vocês poderem assistir essa palestra, ou para quem preferir, às 2h30 eu vou estar no Festival do Conhecimento da UFRJ dando uma palestra sobre
o uso da Covid. Então, né, fica a dica para quem quiser. Então, eu mostrei uma série de aplicações, né, no vídeo 1. Tá? Mais uma vez, assim, para quem não estava, eu já estou pedindo desculpas antecipadamente, que no vídeo 1 ele acabou sendo um vídeo longo, mas aquela foi uma gravação da aula. É normalmente como eu trabalho, tá? Então, essa questão de gravar aulas para mim não é muita novidade, porque eu sempre gravo as minhas aulas e coloco no YouTube. Só que eu faço um screencast da minha aula em tempo real para poder postar no YouTube. E aqui eu estou planejando um pouco. Então, o segundo vídeo já tem mais essa cara de como vai ser o nosso curso, vídeos menores, mais concentrados, mais direcionados. Então, no primeiro vídeo, a gente teve essa discussão sobre as aplicações, a gente mostrou sobre monitoramento de estruturas, isso foi tese de mestrado lá do meu grupo, eu posso postar essas teses para vocês. Vocês que são alunos de graduação, é muito importante que vocês leiam os trabalhos, para que vocês possam escrever bons projetos finais. Para os alunos de mestrado e doutorado, é essencial que vocês leiam teses de mestrado e doutorado no sentido de vocês criticarem a escrita e criticarem o conteúdo. Não de, que trabalho bosta, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, vocês olharem para assim, essa organização tá legal, eu faria assim, poxa, esse trecho tá legal. Eu tinha um truque muito que eu usava, né? Na época que tinha uma aplicaçãozinha que era um Evernote. Eu usava muito Evernote, hoje em dia eu uso muito Google Keep, porque eu virei Google fanboy. E aí, mas o Evernote eu fazia o seguinte, toda vez que eu li um paper durante meu mestrado e doutorado, que eu gostava de algo que estava escrito, ou exprimia bem algo que eu estava pensando, eu copiava e colava aquele trecho para o caderno do Evernote. Então, toda vez que eu ia escrever alguma coisa, eu, na verdade, o que eu estava fazendo era buscando essas inspirações nesses textos, de forma que eu pudesse construir uma narrativa que fizesse sentido. E é muito importante construir a narrativa. Então, eu vou ver se eu coloco mais teses de mestrado e doutorado e projetos finais lá no Classroom para que vocês possam dar uma olhada, postar alguns links. Eu acho que isso é legal, isso é importante, isso é interessante, para que a gente possa estar trabalhando, tá bom? Então, a gente falou sobre... a gente trabalhou lá no meu laboratório LabNet, e na época que eu ainda era aluno de mestrado e doutorado... Não, na verdade, fiz só doutorado lá no LabNet. Isso. Mestrado eu estava no LabVipe, trabalhei com Vipe. Ou seja, na minha carreira não faz sentido, né, gente? Eu estou em 300 mil áreas, então... É legal, muito interessante, mas hoje eu trabalho com Covid. Vida louca, né? Então, na verdade, durante o doutorado eu trabalhei com 2 teses, eu ajudei em 2 teses de mestrado e trabalhávamos sobre monitoramento de estruturas, né? E como você pode usar sensores para trabalhar com monitoramento de estruturas. E notem o seguinte, isso também é uma oportunidade de negócio. Diogo, tá ligado a tua câmera. Diego Cerqueira. Tô vendo teu chão. Então, na verdade, isso também é uma oportunidade de negócio. Então, quando você vê IoT, você tem que ver do ponto de vista acadêmico. Não sei por que não está abrindo a imagem lá no Classroom. Eu mando para vocês de novo. Calma aí. Eu tentei abrir por aqui, mas eu mando para vocês. Na verdade, deixa eu... Tá aqui, quem mandou foi meu irmão. Vou botar aqui no chat para que vocês tenham acesso, né? O acesso ao Zoom e o seminário que vai acontecer às 2 horas. Aí pede a config. O quê? Não, tranquilo, Diego. Fica de boas. Tá. Eu super te entendo. Eu estou, mais uma vez, né, só deixando gravada a minha canção de ódio, a Claro, né, porque eu estou dando aula no 4G de novo. Então, mas só voltando a essa questão, então, na verdade, você tem que estudar cada uma dessas aplicações de IoT como não só como aplicação de pesquisa, mas como uma oportunidade de negócio. Por exemplo, nessa aplicação de monitoramento de estrutura, ao mesmo tempo que você pode ter uma aplicação que você está realmente monitorando uma infraestrutura, uma ponte, um prédio, tudo isso aqui, tem um cara vendendo pamonha aqui atrás, que coisa legal. Não, é carro do ovo. Então, muito bom dar aula assim, galera, muito interessante. Mas, é o do hortifruti? Que delícia. Então, assim, eu não consigo ouvir minha própria voz. Então, assim, ao mesmo tempo, isso também é uma oportunidade de negócio. Imagina você ter uma empresa que ela presta serviço para diversos prédios, porque você colocou uma infraestrutura de sensoriamento nos prédios e está monitorando essa infraestrutura. Então, a autovistoria predial, na verdade, é um relatório que, ao longo do tempo, você vê, olha só, através
através dos meses, esse aqui foi o relatório estrutural do teu prédio. Então imagina você vender essa vistoria predial como um serviço. No IBGE, que é o VPN devido à infraestrutura da net, claro, ninguém está conseguindo entrar na intranet. Muito obrigado, reforça o meu ódio. Fala, Fábio, pode falar. Ô, Cláudio, você deu um exemplo aí de sensores para infraestrutura predial. Tem sensores, a coisa que você está trabalhando tem sensores, já pode ser considerado uma sub-área aí de IoT? Eu estou perguntando isso. Como assim? Eu estou perguntando isso porque eu estou ajudando lá naquela equipe lá do Stock Car, né? E basicamente o que eu faço ali é mineração de dados em cima dos sensores que tem dentro que tem embarcado no veículo. Isso pode ser considerado uma aplicabilidade ou não tem nada a ver? Se eles se ligassem à internet, sim. O que é... Fecha aí, Fábio, que está dando microfonia, valeu. Então, qual é a grande questão? A pergunta do Fábio é ótima. Tem os sensores... Calma aí, Fábio, eu vou te mutar aqui. Eu já... Valeu. Está dando microfonia, eu estou ouvindo a minha própria voz e eu descubro como eu falo mal. E aí eu fico chateado. Então, por exemplo, assim, no caso da Stock Car, é um caso muito interessante, porque são sensores digitais, são sensores extremamente precisos, tem alta tecnologia envolvida. Por que isso não é IoT? Porque a IoT fala de infraestrutura de comunicação aberta, ou seja, é um serviço que você pode consumir, é um serviço que pode ser consumido através de uma tecnologia que é aberta, como a tecnologia da internet. Ou seja, IoT diz mais respeito ao formato do dado, a como essa coisa que não é humana, ou seja, não necessariamente a interação humana que produz o dado, mas a leitura do sensor sobre essa interação humana ou não, e o formato que esse dado é transportado. A gente vai ver nas próximas aulas os protocolos que compõem a stack de comunicação da IoT e algumas coisas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Arduino. Eu vou escolher como stack de referência uma stack feita pela Telecom Bretagne de IoT, que a gente pode fazer com Arduino, e a gente vai usar o Tinkercad para montar alguns sensores, né? Porque isso impede da gente de ter alguns Arduinos locais. Então, o Tinkercad, vocês podem pensar como se fosse um AutoCAD de circuito online, entendeu? Vocês não precisam instalar nada, vocês vão ter toda a infraestrutura pronta para vocês trabalharem, vocês vão ter sensores, tudo digital, tá? Então, isso resolve um pouco a questão do IoT e vai ser bem legal. Então, só terminando de responder, então, da mesma forma, Fábio, como você não transmite essa informação para um meio que é cabeado, é appliance, você pode estar trabalhando com automação, mas não necessariamente isso é IoT. Se você tivesse conseguindo ler esse carro através de alguma interface, mesmo que cabeada, usando um protocolo de internet, você pudesse consumir isso num outro serviço, aí sim seria a internet das coisas. Então, a questão é como se comunica o dispositivo, tá? De tal forma que, em algum momento, a coisa que você está monitorando, ela seja indistinguível de qualquer outro serviço, como o servidor HTTP, por exemplo. Entende? Então, essa distinção é o que eu estava querendo trazer. Né? A ideia é, se você tem sensor, imagina o seguinte caso, né? Leitura da luz de vocês. Quando eu era molecote, quando eu era garoto, como é que as pessoas liam luz no meu prédio? Né? Eu sempre morei em prédio, minha madrinha tem uma casa. Então, assim, tanto no meu prédio quanto na casa da minha madrinha, e o cara lá lê a luz, lê o relógio, ele anotava num papel. E eu sempre, assim, depois que comecei a fazer informática, eu falei, meu Deus do céu, por que, Jesus? Não faz sentido nenhum. Isso é uma coisa que, por exemplo, hoje no combate à Covid, isso afeta. Porque quando você tem a leitura manual e humana, a tendência de que isso seja muito ruim e dê um erro muito grande é muito alta. Aí eu pensei cá com meus botões, por que a gente não faz isso? Pô, o cara manda pela internet. Agora, mandar pela internet com o cara lendo continua sendo uma bosta. Por quê? Porque o cara pode errar da mesma forma, digitar e mandar, e você tem um problema. Aí eu falei, beleza, ele lê automático e envia. Aí tem um problema de segurança. Como é que eu garanto que alguém não está fraudando essa questão, fraudando o relógio? E aí entrou, por exemplo, a questão da segunda aplicação que a gente falou, que foram as redes elétricas inteligentes. Dentro das redes elétricas inteligentes, você tem vários atores, são 7 atores, se eu não me engano, que é geração, da distribuição, transmissão e consumo final, e atores de gerência, que são gerência de mercado e... Gerência de mercado...
e controle, tá? Então, esses 7 autores, os 3 gerenciais e os 4 de geração, você teria infraestrutura de comunicação ao longo de todo o caminho, né? Com diferentes aplicações, tem uma infinidade de aplicações em redes elétricas inteligentes. A gente trabalhou muito com o Inmetro nisso, tem várias, inclusive a tese de doutorado foi sobre redes elétricas inteligentes. E dentro dessa, você tem a aplicação chamada de Smart Meter, né, que é realmente um medidor dessa forma que eu pensei, né, tipo, que eu podia coletar, só que ele é extremamente eficiente. Ele seguro, né? Então a ideia é que você possa ter, e mesmo assim esse cara foi quebrado. Então uma das aplicações hoje que a gente tem em blockchain, para quem quiser, eu vou estar ministrando curso de segurança assim no retorno desse período especial, para quem quiser, a gente vou continuar tendo esse curso de segurança, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre blockchain lá. Mas uma das aplicações de blockchain é você garantir que você vai ter tipo, essa integridade da sua informação. Então começa a você ver que a gente vai compor ao longo do curso, né, o IoT como uma infraestrutura onde serviços que naturalmente vocês já vão utilizar em outras áreas de conhecimento, como IA, como segurança, como otimização. Acabei de ler um artigo ontem, foi mandado para a lista do PESC, que diz que IoT é otimização, mas faz sentido, né? Você está trabalhando com um sistema distribuído. Então, se você quer ver IoT do ponto de vista de sistemas distribuídos, tem. Se você quer ver IoT do ponto de vista de hardware, você tem uma área, porque é um hardware incrível, que você vai estar lidando. Pensa o seguinte caso, pensa o caso do iPad, né? Cláudio, por que você está falando do iPad? Você é Apple fanboy? Talvez, um pouco mais do que eu gostaria, mas o caso do iPad é um caso muito interessante, né, pelo movimento que a Apple faz em entender como os produtos são vistos, né, como é que os produtos estão surgindo, dá para a gente uma noção do que o mundo está pensando. Então, quando a Apple lança o iPad, eu virei para os meus alunos na época e falei, olha, o iPad Pro, quando ele lançou, é a Apple dizendo o seguinte, não tem MacBook Air mais de 11. Porque eles vão dizer que o produto inicial da Apple é o iPad Pro. E não deu outra. Alguns anos depois, né, tipo 2 anos depois, acabou a linha do MacBook Air de 11 e fechou, Go. O iPad Pro virou produto de entrada para quem queria trabalhar com a Apple. Para a gente que é desenvolvedor é muito ruim, porque tem poucas ideias dentro do iPad, para iPad, né? Você tem uma maravilhosa que é o Pythonista, mas ela é maravilhosa entre aspas. Mas, ok, beleza, isso faz parte do jogo. Por outro lado, né, em compensação, você tem toda passou a ter um dispositivo que a bateria é muito grande, tem uma série de sensores embutidos, ele coleta dados automaticamente com o motivo que for, assim, vocês podem, do motivo mais ingênuo ao motivo mais maquiavélico imaginar, e ele tem um poder de processamento absurdo. E esse poder de processamento absurdo dos processadores ARM dele, eles evoluíram até a forma que agora a Apple vai migrar de volta, né? Eu sou de uma época que a Apple tinha o próprio processador, que era o PowerPC, em 2006 eles migraram para Intel, de 2006 a 2020, estou falando de 15 anos, né? Eles usaram Intel, né? O MacBook que eu tenho, o MacBook Air que eu comprei em 2012, ele é um Core i5, de segunda geração. Então, essas são coisas que mudam como a gente entende essas famílias, né, de processador. E agora estão voltando, só que agora para os próprios processadores de novos, que são os processadores do próprio iPad. Então, Cláudio, mas o que isso tem a ver com o IoT? Se você para pensar, a revolução do ARM, ela está diretamente ligada à ampliação da capacidade de processamento de dispositivos IoT. A maior parte dos dispositivos que a gente tem, a maior parte são, de alguma forma, ligados à arquitetura ou ARM ou AVR. A gente vai falar um pouquinho sobre processadores AVR para frente. E o que está diretamente associado com o segundo vídeo que eu mandei, que são plataformas de desenvolvimento. Todas essas plataformas de desenvolvimento que eu postei lá são mais do que, por exemplo, por que eu não listei basicamente o Arduino e o Raspberry Pi com plataforma de desenvolvimento IoT? Porque eles são muito mais associados à plataforma de desenvolvimento embarcado. Para você ser uma plataforma de desenvolvimento IoT, você tem que não só garantir a infraestrutura de sensores, mas a infraestrutura de comunicação. Então, mas por que você usa, então, tanto Arduino, Cláudio? Eu fui no teu laboratório, você se amarra em ter um Arduino, tem um Raspberry Pi. Primeiro, eles são muito baratos. Então, você consegue comprar no AliExpress, consegue comprar até no Mercado Livre um Arduino, um Node MCU, um kit desse muito, muito barato, né? Na verdade, se você for na Robocor, não é tão barato assim, mas você consegue até, tipo, uns R$20, você consegue um Arduino, $1, se você for na AliExpress e tiver sorte.
Mas quando você soma eles com uma stack de comunicação, que é o que a gente vai fazer, a gente vai analisar tudo que a gente fizer sobre o prisma de stack de comunicação, aí sim você tem uma plataforma de desenvolvimento completo. E aí, né, a gente entende, a gente vai ver quando eu falar um pouquinho mais sobre a arquitetura de IoT, que na verdade a nossa stack, a nossa infraestrutura, ela é muito mais do que só o sensor, mas ela aqui é o que a gente chama de nível de sensor, de edge e de nuvem. Tá? Então, essa é uma que a gente chama de arquitetura de 3 camadas, que é o que a gente vai lidar ao longo do curso. Então, eu vou ter que falar um pouquinho de vocês sobre nuvem, para a gente chegar no conceito que a gente chama de nuvem de sensores. Então, essas são formas de trabalho que tem. Então, a gente falou lá na segunda aula sobre o Contic, que hoje eu acho que é a aplicação mais completa, né, a suíte mais completa de desenvolvimento para IoT. Tem o OpenWSN. Eu hoje, no meu Mac, eu uso o Ubuntu, justamente porque o OpenWSN, que é o que eu estou estudando hoje mais, ele tem um script de instalação que é ridículo de você usar, de instalar usando para Ubuntu, né? Então, eu estou querendo evitar a fadiga, então eu instalei o Ubuntu no meu Mac. Né? Dá para instalar no macOS também, só que dá um pouquinho mais dor de cabeça, eu fico com preguiça. E tem o TinyOS, que é o sistema operacional que eu usei no meu mestrado, no meu doutorado, no começo do doutorado, e eu usei o Sunspot, mas o Sunspot acabou. E tem outros que são da Huawei, FreeRTOS. Então, eu mostrei para vocês uma lista, o RiotOS também é uma aplicação Docker, belíssima. Então, eu mostrei para vocês na segunda aula uma lista de ambientes de desenvolvimento, de plataformas que vocês poderiam utilizar para fazer os trabalhos de vocês. Algumas delas vão estar discutindo, inclusive, coisas que são contraditórias com o que eu digo. Por exemplo, eu falei para vocês que dentro da stack de comunicação, a gente vai dar preferência a um protocolo chamado 802.15.4, que ele é erroneamente chamado de Zigbee, porque Zigbee é o consórcio que ele participa e Zigbee é a stack onde ele está. iOS não é a mesma coisa que macOS, mas o iPad não usa mais iOS. O iPad hoje em dia usa iPadOS. Não, Diego, não estou usando o slide não, hoje eu estou só falando. Então, é porque o chat não desce, né, gente? Fica meio enlouquecido aqui para mim. Então, mas muitas dessas stacks, elas vão pressupor que você está usando Wi-Fi, você está usando, que é 802.11, né? Você está usando 3G, vai estar usando o LoRa. O LoRa não era pressuposto nas pilhas iniciais, e o LoRa hoje existe, é uma realidade, é um dos protocolos que a gente vai se comunicar ao longo do curso. Então, a ideia passa a ser não só você utilizar uma stack de comunicação, mas escolher quais as tecnologias são mais adequadas para o teu projeto. Então, por exemplo, no caso da Stock Car, por que, por exemplo, a gente não está coletando os dados do carro em tempo real e enviando via LoRa para uma central de dados? Tem vários bons motivos para você não fazer isso, desde segurança até consumo de energia, até o erro associado, proibido é um ótimo motivo, né? Mas, assim, do ponto de vista tecnológico, imagina se você conseguisse ter isso a nível de cidade, ao invés de tocar para o teu carro, para que a polícia pudesse saber o seguinte, poxa, o carro desse maluco está quase quebrando. Entendeu? Vai parar no meio da Brasil, 3 horas da manhã, olha o problema. Então, esse tipo de coisa são aplicações do futuro, e ao mesmo tempo você tem que ter uma discussão muito ética, é o seguinte, cara, eu poderia estar vendo o carro de alguém, mesmo que seja para o bem dele, né? Essa discussão ética é extremamente... Fala. Só explicar, é proibido pelas regras lá a telemetria em tempo real, como na Fórmula 1, porque senão iria encarecer muito, aí as equipes que têm mais dinheiro iam ter vantagem sobre as outras, entendeu? Não, tudo bem, assim, mas você tem que pensar esses esportes até mesmo da mesma forma que a gente tem que pensar a corrida espacial. Coisas que surgem para esses esportes acabam sendo transportados para os produtos do nosso dia a dia. Quando você fala em carro autônomo, que é uma aplicação de IoT, não deixa de ser, né? Porque o carro autônomo, ao mesmo tempo que ele está coletando dados, o processamento não necessariamente é só local dentro do carro autônomo. O processamento, ele pode ser, muitas das vezes, ele pode ser híbrido, tanto local quanto em nuvem. Pode ter aplicação. Imagina você poder... Por que, por exemplo, grandes players estão apostando tanto em carro autônomo? O caso da Uber, né? A partir do momento que a Uber tem um carro autônomo, e a Tesla essa semana... Sim. Já falo sobre o caso do André. O caso da Uber apostar tanto em carro autônomo, por exemplo, é para que ela elimine a fraqueza do modelo de negócio dela, que é o motorista, né? O grande problema da Uber hoje são os motoristas em vários lugares do mundo, porque isso afeta leis trabalhistas e coisas e tal, e, tipo assim, que a Uber não está a fim de pagar. Não estou nem querendo chegar no nível se isso é ético ou não, tá, pessoal? Eu estou discutindo só em termos de modelo de negócio.
Então, essas são questões que são muito sérias, né? Então, a preocupação de IoT hoje, né, para quem for trabalhar, por exemplo, em questões de informática e sociedade, for discutir como é que o impacto da tecnologia na sociedade, tem que entender o seguinte, beleza, esses sensores eles estão aqui, eles estão monitorando, beleza, e aí? Mas o que isso quer dizer dentro desse meu contexto como um todo? Essas aplicações todas que eu falei. Né? Por exemplo, uma aplicação que é muito interessante são as fazendas inteligentes. Do ponto de vista de fazenda urbana, e a gente tem um grande movimento hoje em dia de fazendas urbanas, né? Mesmo no Brasil, eu compartilhei no meu Facebook, inclusive, um link muito interessante sobre fazendas urbanas e o movimento, né, tipo, feminista, né, que, tipo assim, que aqui no Brasil, muito dessas fazendas urbanas são gerenciadas por mulheres. Mas essas fazendas urbanas elas podiam estar sendo seriamente implantadas, pelo menos para pequenas produções. Por exemplo, você poderia estar plantando alho na sua casa. Cláudio, mas o meu dedo é podre, então por que você não tem algo que está monitorando isso para você? Essas são coisas que a gente pode fazer. E são bem fáceis de fazer. Você vai achar 1 milhão de projetos desses na internet. E você pode ligar isso a alguma nuvem. A gente vai falar um pouco sobre a ThinkSpeak e algumas outras nuvens ao longo do curso. E elas estão mandando uma mensagem para o teu celular através de algum serviço. Então, essas são coisas que são, tipo, triviais de fazer, são bem fáceis de fazer e elas são difíceis. O caso do André, que o Fábio comentou, o André é meu aluno de mestrado, ele trabalha com blockchain para carro, para redes veiculares, né? E no caso, o que o André quer fazer é garantir a segurança dessa informação através do uso de uma blockchain. Só que aí você vai ter restrições de movimento, você tem restrições de transporte, de volume de dados, de como garantir que essa chain pode ser consumida, né? E aí tem questões muito sérias sobre isso. É o seguinte, se você tem um dispositivo que ele é de baixo poder computacional, como é que você começa a botar todos esses recursos? Como é que você começa a colocar toda essa infraestrutura? E nas primeiras aulas, principalmente durante esse primeiro mês de julho, né, porque a gente vai ficar julho, agosto e o comecinho de setembro, né, juntos, em agosto eu vou encher o saco de vocês com protocolos e com comunicação e comentar com vocês justamente por que isso dá errado, né, por que isso é um problema. E essas são questões que vocês devem estar se perguntando 100% do tempo, claro. Beleza, você está dizendo então que isso aqui não, que o IoT não dá certo? Dá. Mas talvez não com o IoT de hoje. Eu me lembro de uma discussão que eu tive muito séria com um professor numa conferência, que ele era chato demais, mas ao mesmo tempo que ele ser chato demais, ele falava uma coisa que não é totalmente falta de razão, não. Ele dizia que era muito absurdo. Ele dizia que era muito absurdo que as pessoas discutissem a falta de recurso de IoT como qualquer outra coisa no universo, ou o hardware iria melhorar. E eu falei, o meu contra-argumento beleza, mas quantos de vocês aqui acham que tem pouca memória RAM no computador hoje? Ou que quando vocês fazem determinadas coisas, a memória não dá? E se você está alimentado por bateria e está num lugar remoto, esse tipo de discussão continua sendo relevante, independente do que você tem. Então pode ser que a aplicação que você faz hoje, ela não seja independente totalmente do teu hardware. Então, na verdade, tua aplicação hoje, até o que você pensa que você pode fazer, é dependente dos recursos que você tem. Então, quando o hardware melhorar, a gente vai ter aplicações melhores. Mas elas não são necessariamente, né, motivos para você ignorar que você tem recursos computacionais. Senão, a gente poderia estar considerando em Deep Learning, por exemplo, que eu tenho tipo assim, uma rede neural de camadas infinitas, entendeu? E isso não é uma verdade absoluta. Então, dentro de IoT, a gente vai ter essas restrições vão estar sempre presentes em termos da energia que a gente coleta ou em termos do nosso próprio poder de processamento, do tempo que eu demoro para processar. E essas são questões que são extremamente importantes e não tem muito como a gente fugir. Tá? Então, por exemplo, se eu penso vou usar o Raspberry Pi como meu sensor. E aí eu vou contra-argumentar assim, tipo, beleza, mas o Raspberry Pi consome muita energia, então qual é o intervalo de medição que você vai utilizar? Então vou usar o Raspberry Pi como um Edge Sensor. Beleza, já faz mais sentido para mim, porque ele vai estar no lugar alimentado de bateria. Cláudio, mas eu vou estar numa casa inteligente e eu posso planejar o meu sensor, porque se é casa inteligente, o prédio é inteligente, eu gastei bilhões de dólares fazendo o prédio, então, tranquilo, Tomás, vai lá. Então, eu não vou botar um Zezinho para botar os sensores, é justo. Mas pensa no caso de vocês o seguinte, quantos de vocês têm um Chromecast ou tem alguma
alguma luz ou algum pequeno sensor na casa de vocês, que na verdade ele está num lugar estratégico e que ou então ele é temporário, ou então ele é diferente, ou então é um smartwatch, essas coisas estão coletando dados e elas são alimentadas por bateria, né? E eu pergunto para vocês, assim, quantos de vocês acham que a bateria do celular de vocês dura bastante? Então, essas são discussões que vão ser sempre importantes dentro de IoT, porque a gente vai estar associado a um cenário de mobilidade. Então, como lidar com a mobilidade é uma das coisas extremamente importantes do que a gente vem trabalhando, né? Então, a gente vai ter essa discussão também quando a gente falar sobre roteamento. Aí eu vou mostrar para vocês o trabalho de mestrado do Iman. O Iman foi meu aluno de mestrado há alguns anos atrás. Ele hoje está fazendo o doutorado dele na Universidade da Geórgia. A gente vai falar um pouquinho já na segunda semana sobre contexto. Eu vou apresentar para vocês o trabalho do Cristóvão, que também foi meu aluno de mestrado e hoje está fazendo doutorado no Canadá, em Ottawa. Então, eu não consigo manter os meus alunos, né? Vai tudo para fora. Acho ótimo, fico muito feliz por eles, né? Para mim é que é um problema, mas a vida é essa aí, né? A gente cria essas crianças para o mundo. E que mais? Tá. Então, por exemplo, essas aplicações, por exemplo, das fazendas inteligentes, imagina que você não está pensando mais simplesmente em monitorar a fazenda, mas em discutir a troca de informações entre as fazendas. Cláudio, como assim? Imagina que você pode transformar as plantas como entes sociais. Por exemplo, você está produzindo alho na sua casa, por que você não pode automaticamente, através da infraestrutura de comunicação, decidir que o teu vizinho que está plantando batata, vocês podem fazer um escambo, né? Se cada janela é uma micro-horta, por que não pode estar todo mundo compartilhando dessa micro-horta? Ou você gosta muito de alho, vai comer alho até morrer. Tudo bem, é uma escolha, né? Então, na verdade, essa discussão passa por outro motivo. E para você ver como isso é interessante, essa questão da integração das aplicações, essa tua fazenda ela implica diretamente no monitoramento de estruturas, porque se você diz que a tua casa é uma horta, você está aumentando o peso, está botando terra. Então, será que o prédio aguenta esse aumento de peso repentino? Então, essas são discussões, né? E, Cláudio, que saco, você está falando a aula inteira que essas são discussões. Porque é a primeira aula. Eu quero que vocês pensem sobre o problema do que é automatizar e trocar essa informação pela internet, né? É tráfego, gente. Do ponto de vista de rede, é aumento de tráfego. Do ponto de vista de social, é aumento de funcionalidade. Mas a custo de quê? Mas do ponto de vista de segurança, de roteamento, de otimização de IA, são problemas novos. São problemas diferentes. São problemas que lidam. Então, por exemplo, do ponto de vista estatístico, você pode dizer, Cláudio, beleza, mas do ponto de vista estatístico, os dados de IoT são muito ruins. São. Lida com isso. E aí, o que faz? Melhora. Então, essas são as preocupações que a gente tem, tá? Então, da aula 1, a gente viu mais aplicações, a gente falou sobre energias renováveis como fonte, né? Existem diversos trabalhos falando sobre energias renováveis, desde energia solar, energia eólica. Tiveram trabalhos falando sobre motion sensor, né? Que, na verdade, a própria vibração transformaria energia cinética e alimentaria a bateria dos sensores. A ideia é ótima, a aplicação final ficou uma bosta, ficou péssimo, nunca funcionou direito. Mas a ideia é maravilhosa que você possa poder retroalimentar. Existiam, inclusive, umas aplicações que eram estradas inteligentes, que o próprio movimento dos carros gerava vibração no asfalto, e essa vibração do asfalto alimentava os sensores, para garantir, né, iluminação à noite, esse tipo de coisa. Então, inserir essas energias no grid, mesmo quando eu não falo, por exemplo, quando eu falo de baterias para os sensores, mas integrar energia renovável no grid elétrico tradicional, você tem que sensoriar. Por exemplo, uma questão que é pouco discutida na mídia é o seguinte: se você tem uma casa que ela é híbrida, ela recebe energia dos painéis solares, mas recebe energia também da rede elétrica tradicional, por exemplo, fazer a manutenção é muito mais difícil, porque quando o grid, por exemplo, se deu um blackout da rede elétrica tradicional, não necessariamente o teu grid elétrico ele está vazio de energia, porque você tem energia renovável. Pô, mas isso não é uma vantagem para você, mas não para quem faz manutenção. Fica muito mais difícil, fica muito mais perigoso. Então essas são discussões, né? Esses são problemas. Então, monitorar essas baterias. E quanto tempo dura a bateria de um painel solar? Quanto tempo dura o painel solar? Será que o painel solar está na melhor da capacidade? Será que eu conseguiria mexer? Teve um colega de vocês da engenharia de controle e automação, que o trabalho dele não era um trabalho de IoT, mas era um trabalho realmente de automação, em que ele utilizava
um Arduino, um ESP 266, né, para monitorar, para fazer com que o painel solar se movimentasse de acordo com o Sol. Né? Ou seja, garantir que a maior eficiência do painel solar, dado o movimento do Sol. Então, o painel solar se movia conforme o tempo. O trabalho dele é muito legal, muito interessante. Precisou de um esforço de escrita, mas, pô, do ponto de vista técnico, né, ele estava de parabéns. Foi muito legal mesmo. Então, essas são outros problemas, né? Então, tipo, que mais que eu falei? Mobile crowd sensing, ou seja, usar o seu celular como... Isso é uma coisa que eu nunca consegui fazer com meus alunos, porque eu tive um aluno interessado em trabalhar com essa questão. De você usar os sensores presentes nos celulares das pessoas, ou o que a gente chama de Human as a Sensor, né? Você jogar, por exemplo, a tua opinião dentro de uma aplicação, e isso está influenciado pelos sensores, como, por exemplo, uma aplicação como o Twitter, né? E você trabalhar com esses sensores dos celulares, porque os celulares têm várias vantagens. Eles têm muito mais poder de fogo, né? Muito mais poder de processamento, tem muito mais bateria, tem uma infinidade de sensores já acoplados. Por exemplo, eu orientei um projeto final da Minerva Bots recentemente, que na verdade o Edge, né, o motor de inteligência do celular que fazia o processamento da IA do celular era um celular, da IA do robô era um celular. Então rodava TensorFlow dentro do celular. Então isso assim, é algo extremamente interessante. Ou então vocês veem mais uma vez voltando à questão do mercado. Né? Vocês veem a Samsung lançando o Samsung DeX, que é uma interface de desktop que você pluga o seu celular através de uma USB-C num monitor e vocês podem ter acesso a esse poder de fogo, ao acesso celular. Se vocês pegam, se não me engano, o Samsung S10, ele vem com 8 GB de RAM e 128 GB de SSD. O que é, bastante absurdo, né? Então, ou então vocês pegam um celular, um tablet, que hoje aqui no mercado brasileiro, ele tem um valor extremamente razoável, que é o Samsung S5e, que ele custa, você consegue achar ele no varejo por menos de R$2.000, que ele é um celular que tem a mesma coisa, que ele tem 64 GB de SSD, ou seja, bastante rápido, um processador bastante razoável, uma tela de 2560 por 1920, se eu não me engano, e ele tem esse Samsung DeX. Então, tipo assim, é uma forma a questão é, quando você chega nesse cenário que a gente fala, de Mobile Crowd Sensing, você muda, onde você tem essa arquitetura de 3 níveis, onde você tem nuvem, edge e sensor, até suas aplicações desktop mudam. Então, o que a Apple, a Samsung e essas empresas estão fazendo é dizer o seguinte, olha, existe uma forma diferente de pensar a computação até para o usuário final, que é afetado justamente por essas tecnologias. A Lenovo lançou nos Estados Unidos um tablet chamado Lenovo Chromebook Due. É um Chromebook, ele usa Chrome OS, que é um sistema operacional desktop, mas dentro de um tablet. Ele é muito barato para os padrões americanos, ele custa $300. Ele vem com 4 GB de RAM, 128 GB de SSD e um processador ARM. Processador de tablet. E a premissa da Lenovo é o seguinte, beleza, você vai ter todo o acesso a coisas mobile, ao mesmo tempo que eu vou te dar desempenho. E ele é um tablet que já vem com tecladinho, já vem com canetinha, todas essas frescunhadas, mas por $300. Então, ele está vendendo que nem água nos Estados Unidos, porque as pessoas estão dizendo, cara, eu não preciso de muita coisa. Né? Então, nesse movimento que eu não preciso de muita coisa, onde eu estou o tempo todo na internet, estou o tempo todo usando aplicações em nuvem, eu quero só controlar a minha casa através de um dispositivo, esses dispositivos móveis acabam ganhando, né, mais proeminência. E, ao mesmo tempo, eles passam a ajudar você em aplicações. Imagina, se o cara está o tempo todo com o celular, todo o tempo todo com o tablet, só que eu consigo contar o número de passos dele? Consigo, tem aplicações para isso. Batimento cardíaco dele, verificar a respiração dele, todas essas coisas para ajudar em outras questões. Então, isso que vem do Mobile Crowd Sensing. Falei de estruturas, falei de elétrico, falei de sensing, falei de... Enfim, né? Então, tem uma série de aplicações, né? Então, daqui a 20 minutos começa essa palestra que eu botei, vou postar aqui de novo. É uma palestra sobre IoT e bioinformática, mostrando uma outra aplicação para vocês, tá? Acho muito interessante. Quem quiser, às 2h30, eu vou estar eu vou estar no Festival do Conhecimento, né? Falando sobre a questão da Covid, e a questão da Covid é um exemplo onde a gente usa a área de informática médica. Eu tenho outro aluno de mestrado, Hugo, que está trabalhando com essa questão de informática médica, né, e trabalhando com algoritmos
de detecção de anomalias em padrões de cardiopatias, utilizando sensores, né, o que a gente chama de Body Sensor Networks. Quem já estava no curso de mestrado, onde a gente falou sobre nanosensor networks, eu vou retornar a esse assunto mais para o final do curso. É um assunto já avançado, que tem uma matemática um pouco interessante. Para alunos de mestrado e doutorado, não é tranquilo, mas deveria ser legível. Para os alunos de graduação, a gente sabe que tem um pouco mais... Mas qual? O do Festival do Conhecimento, Diego? Vai estar gravado, acho que vai ficar gravado. Vai ficar gravado, tá tranquilo. Vai ficar gravado. Senão eu gravo por aqui, isso também não é problema, não. E aí... Então, essas são problemáticas, né? Então, por exemplo, essa questão de você trabalhar... Qual é o trabalho do Google? Eu trabalho com uma questão chamada fadiga de alarme. O que é a fadiga de alarme? Né? Uma das causas... Assim, se você for ver os 10 grandes maiores problemas da medicina, você vai dizer assim, da medicina de hospitalar, você vai ver o seguinte, cara, vocês estão de sacanagem. Um dos maiores problemas, que a Microsoft tem uma solução que é caríssima, mas que é cair da cama. É ridículo, é idiota, mas um dos maiores problemas é cair da cama, porque as pessoas fazem cirurgias são extremamente incômodas, as pessoas durante a noite elas se movem e elas caem da cama. Ah, Cláudio, mas tem as barrinhas do lado. Tem, mas elas caem da cama ainda assim. Então, essa é uma aplicação. Outra aplicação é o que a gente chama de fadiga do alarme. Cláudio, o que é a fadiga do alarme? A fadiga do alarme é o seguinte, né? Tipo assim, o cara está tendo tem um problema cardíaco, então ele tem picos de pressão, e volta e meia aciona um alarme, tem que ir um enfermeiro lá na sala do cara correndo para ver se o cara está morrendo ou não. Na primeira vez, o cara não está morrendo, o enfermeiro, ufa, que bom. Na segunda vez, ufa, que bom. Na terceira vez, ufa, que bom. Na quarta vez, puta que pariu, por que esse cara não morre? Então, assim, na quinta vez o cara já não vai. Entendeu? É tipo a história do Pedro e o Lobo, que você tem, tipo assim, o cara dá tantos falsos positivos, tantos falsos alertas, que a equipe de enfermagem diz, não, esse cara não tá morrendo, não, isso é só um falso positivo, até que no momento ele morre. Então, essas são discussões... O que o Hugo quer fazer é o seguinte, olha, eu tenho que melhorar essa questão dos falsos positivos para não alertar a equipe quando realmente não for um problema, porque senão eles vão deixar de ir e as pessoas morrem. Cláudio, mas por que as pessoas não continuam indo independente de qualquer coisa? Eles vão. Entendo, assim, os enfermeiros vão. Só que a vida de um enfermeiro é um negócio tão translocado, que os turnos são tão compridos, que em alguma hora ele falha. Ele tem que decidir, tomar uma decisão e decidir, esse cara provavelmente é um falso positivo. Então, esse tipo de coisa é muito sério. E esse tipo, cara, por que não tem um enfermeiro para cada pessoa? Porque às vezes é inviável, você precisa de vários. Entendeu? Então, essas são questões muito, muito, muito sérias. Tá? São questões muito, muito, muito importantes que a gente tem que tratar dentro desse cenário que a gente está trabalhando. Ou seja, tem uma série de aplicações. O que eu acho que seria muito interessante para vocês fazerem? Pensem para os trabalhos que a gente está fazendo, quais são as questões que será que o IoT tem relacionados à tua área de estudos? Onde será? Por alguns de vocês a aplicação já é direta, né? Mas como será, por exemplo, que é você fazer um workflow de software para você poder produzir um produto IoT? Né? Pensa o seguinte, se você já fez uma aplicação para Android ou para iOS, é a mesma coisa fazer para um celular da Samsung ou fazer para um celular da Xiaomi ou fazer para um LG. Então, assim, não é. Então, assim, imagina agora quando tem uma infinidade de processadores diferentes, de arquiteturas diferentes, com palavras de dados diferentes, como é que eu faço uma mesma aplicação para rodar em todos esses caras? Como é que eu faço uma aplicação que eu garanto que ela se comunica quando eu tenho processadores muito diferentes? Vocês não são da época dos processadores de 32 bits, quer dizer, alguns de vocês talvez sejam, mas a maior parte de vocês não usou isso ativamente como produto de trabalho, e que isso traz algumas, né, dificuldades para a gente lidar. Né? Então, como é que eu gero um workflow que vai do meu projeto até o meu deployment com IoT? Né? Como é que eu faço CI, CD dentro de IoT? Como é que eu faço esse monitoramento? Como é que eu verifico? Como é que eu faço testes de IoT? Como é que eu modelo dados com IoT? Então, essas são questões muito relevantes. Mas orientação a objeto. Quando? Eu vi lá no teu slide, Cláudio, você fala do MicroPython, que o MicroPython é muito legal. Vi uma outra palestra tua que você fala de MicroPython. Eu falei, eu falo de MicroPython. MicroPython é legal. Gosto muito de MicroPython.
Mas, se eu gosto muito de MicroPython, e gosto mesmo, acho muito legal, o que que... Por que eu não estou trabalhando com orientação a objeto? Porque não é todo sensor que eu vou poder fazer isso. Em muitos casos, eu vou estar lidando com assembly. Então, essas são questões relevantes que vocês têm que pensar fortemente sobre isso. Né? Qual é o meu projeto, para quem que ele serve e onde é que eu quero trabalhar? Ah, Cláudio, eu quero trabalhar só na parte da nuvem. Beleza. Você vai ter que se preocupar com dado. Quero trabalhar só com edge. Beleza, você vai ter que se preocupar com o que chega do sensor e o que você pode decidir, o que vai para a nuvem. Ah, quer trabalhar só no sensor. Beleza, você tem que se preocupar em limpar o dado antes de enviar para a edge. Então, tem preocupações. Então, o objetivo de hoje que vocês saem daqui é o seguinte, vocês saiam daqui confusos, com raiva, falando, cara, que é impossível que isso dê certo. Tem muito problema para resolver, para que a gente vá resolvendo esses problemas aos poucos, tá bom? Então, pessoal, para dar tempo de vocês irem para a palestra, que eu coloquei o link aqui do Zoom, está aqui no chat e está lá no Google Classroom, né? Eu vou jogar também aqui no Google Classroom o link bonitinho, né? Pessoal, lembrando, em algum momento eu vou deixar, né? Eu vou deixar de usar o Moodle e vou postar as coisas só no Classroom, né? Então, assim, vale muito a pena vocês deixarem isso, já estarem bioinformática. Postei lá no Classroom, está aqui no chat. Vou pedir para que vocês assistam ou essa palestra desse rapaz, ou deem uma por lá no Festival de Conhecimento. Tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa rolando. E por hoje, eu vou ficar por aqui, para que vocês já possam ir para a próxima palestra. E dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram saber, perguntar e questionar. Gino Santoro perguntou, Cláudio, qual o nome da série que você mencionou no início da aula? Black Mirror? Na verdade, assim, vocês vão ver que a temática das minhas aulas, ela, em geral, segue um episódio de Black Mirror. Quando eu falar de robótica, vai ser o do robozinho assassino. Quando eu falo sobre essa questão da IoT de forma geral, eu estou pegando o primeiro episódio da terceira temporada, que é daquele crédito das redes sociais. Tem um episódio muito interessante, né, meio psicótico, que é tipo de aprender sobre contexto, que é o episódio que instala um negócio na cabeça do cara para aprender sobre como as pessoas querem. Para mim, todos os episódios são interessantes, João. Assim, eles não são pesados, eles são reais. Eles fazem muito sentido. Rebeca, o medo faz parte, né? Imagina entender. O meu maior problema com IoT é saber que várias coisas que a gente viu ali no Black Mirror, apesar de cartunescas e fantasiosas, elas são possíveis. E isso é aí que entra a questão ética, né? O Big Dog do Dark é do capeta, e é por aí. Se eu for para pensar, gente, se vocês forem ver os robôs que a Bots, que a Nautilus fazem, eles não são muito diferentes disso, não. É claro que melhor acabados, né? Porque eu estou falando, tipo assim, você pega um Bots e uma Nautilus, e você está falando de $10 mil de orçamento no ano, e o Big Dog, o orçamento dele foi de milhões para fazer. Não, esse é o último episódio da última temporada, João, que você está colocando. Esse episódio ele é interessante porque existe um projeto que é da clonagem da memória humana. 10K do ano, não é isso, Renato? Se chegar a isso tudo. Né? Tipo assim, 10K é o que você paga por... Aqui fica o Fábio do Museu, são 3 episódios. O que fica preso no cursinho é foda. No ursinho, tá, beleza. Não, mas aí você não... É 10K no ano se você somar, tipo, horas de trabalho, o valor das peças e o resto todo. E aí dá 10K. Eu já fiz essa conta justamente porque eu tive que prestar conta. Se você soma as peças,
o robô e tudo, dá 10K. O que, por exemplo, se você compara com a equipe de Stanford, que tem um orçamento de 250K, é um outro tipo de brincadeira. Mas, enfim, né, se você somar com a rifa, por exemplo, também... Rifa não, né? Ação entre amigos. O Contic NG é no Docker. Não, mas dá isso mesmo, Renato, porque aí eu fiz justamente essa conta. O Fábio sofreu um pouco, o Emily, com o Contic NG no Docker no Mac, mas o Gabriel ele usou no Linux e foi relativamente tranquilo. Mas a Emily não sei se está usando Mac ou se está usando Ubuntu. Se estiver usando Windows é um outro problema. Mas eu sempre recomendo que as coisas de IoT a gente faça as coisas no Linux, porque em geral é mais fácil, tá, gente? Não é porque eu amo o Linux, não. Acho maravilhoso, acho fantástico, acho incrível, mas no Linux as coisas são mais fáceis. Em geral, as coisas são preparadas para Linux, um ambiente mais experimental. Então, existe uma máquina virtual que é do Contic 2.7, 3.0, que está disponível aí pela web, em algum lugar. E aí você pode usar usando o VirtualBox, Emily, que funciona bastante. Eu vou já postar um link de uma videoaula do Google sobre o Contic para vocês começarem a dar uma olhada. Então, pessoal, nem tudo são conteúdos programáticos, muitos são conteúdos técnicos, e esses conteúdos eu vou pondo os vídeos também no canal, tá bom? A gente vai falar sobre Node-RED, a gente vai falar sobre sobre programação orientada a fluxo para IoT, a gente vai falar, então tem questões. Tá bom, pessoal? Ah, Fábio, a vida é essa aí. Usa com VMware também, usa com Parallels, usa o que você quiser. Mas... Enfim, senhores, mais dúvidas, traumas ou desilusões? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, senhores, vocês estão liberados hoje para assistir as palestras, tanto do Festival do Conhecimento, quanto dessa palestra de IoT e Bioinformática. Leiam, façam a atividade, tá? Para a próxima terça-feira, né? Um dos colegas pediu, eu acho que é legal. E a gente vai ficar por aqui hoje. Na quinta-feira a gente tem mais. Eu vou buscar não fazer isso, trabalhar tanto ter, essas aulas que são, de 2 horas, porque eu sei que é cansativo para vocês.